30 minutos de Flamengo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro. Olá, torcedor rubro-negro! A bola está rolando para mais um episódio do programa 30 Minutos de Flamengo, o seu podcast semanal do Jornal Globo dedicado exclusivamente ao Mengão. Pela próxima meia hora, aqui só se fala do mais querido. No nosso episódio de hoje, vamos destrinchar o que vem acontecendo com o Flamengo nas mãos de Domenech Torrent. Até quando dá para manter essa convicção no estilo de jogo dele? É difícil manter a hegemonia de títulos. Cruzeiro foi o último que ganhou 2 Brasileirões seguidos, então a torcida flamenguista já pode ir medindo as expectativas. No Brasileirão, em 5 jogos, o time só balançou a rede 3 vezes, sendo 2 vezes de pênalti, por isso só 1 vitória e 2 empates. Até que ponto o rodízio de jogadores no time titular é benéfico, necessário ou atrapalha o rendimento da equipe? E, finalmente, o que está faltando em 2020 ao time que encantou e quebrou recordes em 2019? Diogo Dantas, meu amigo aqui de bancada, mesmo à distância em home office. É difícil responder a essas perguntas, mas se tudo der certo a gente vai tentar explicar por que tem mais problemas do que soluções até agora nesse Flamengo, né? Seja bem-vindo, Diogo. Tudo bem, Giovanni? Um abraço para você, um abraço a todos os nossos ouvintes aí. Realmente, né, depois de 5 jogos, agora uma semana de treino pela frente, o Domi já sentiu que a Flamengo, exceto pelo fato de não ter tido um contato com o torcedor na arquibancada, nos seus jogos, mas até agora um desempenho ruim da equipe, principalmente no Maracanã, né? E a perspectiva é que, com as ideias que ele já demonstrou que vai implementar aos poucos na equipe, a gente começa a ver um time com a cara do Domi, mesmo que os resultados ainda não sejam os ideais, né? Vamos ver até quando a gente vai conseguir ter paciência do torcedor e da diretoria quanto a isso. Beleza, e para discutir esse tema com a gente, nós temos aqui um convidado especial, e aí desde já agradecendo aos canais ESPN, dos quais Mauro César Pereira é um dos comentaristas. E bem-vindo, Mauro, obrigado pela sua presença, e vamos discutir aí então esse início do Flamengo sobre Domenech. Salve, salve, Giovanni, Diogo, galera que acompanha aí o podcast. Vamos falar aí nessa próxima meia hora sobre o Flamengo do Domenech. O musical Domenech, nem tanto agora, né? Pois é. Então, o seguinte, a gente já viu então que o Brasileirão não é fácil, né? E o Domenech pegou aí logo de cara o que parecia ser o trabalho mais fácil do mundo, se provou que não é tão simples assim, né? O retrospecto do Flamengo nesses últimos 5 jogos, embora a gente não vá focar especificamente em cada jogo, foi abaixo do esperado, né? Diogo, quais foram os principais problemas, assim, da equipe do Flamengo, né? A gente sabe que tem um problema na lateral direita. Por que esse Flamengo não tá indo tão bem quanto o esperado, quanto foi nas mãos de Jesus? A expectativa era justamente que isso acontecesse, né? Na verdade, então a gente vê aí os resultados não são muito bons, as atuações são muito abaixo do que o time apresentou no ano passado e até no começo desse ano, e o desempenho individual, né, das principais peças do elenco rubro-negro, assim, salta aos olhos a queda de rendimento física, técnica e também tática. Eu acho que o treinador não é de fato o culpado, mas é ele o responsável, né, o comandante aí nessa nova fase, depois da saída do Jorge Jesus. E eu diria que depois das primeiras semanas, o Domi, num estilo totalmente diferente ao do Jorge Jesus, já indicou ao Flamengo que sim, vai implementar as suas ideias. Muitos jogadores aí, lideranças do elenco, também mostraram que estão dispostos a ouvir e a tentar ajudar com que ele implemente essas ideias. Agora, o torcedor tem que também, de alguma forma, e eu vejo um pouco alguns nessa vibração de entender o momento, e outros já achando que não, fora Domi. Então, assim, nesse momento a gente vai ter uma semana pela frente para um jogo contra o Santos, né, que é uma semana de trabalho em que ele vai de fato conseguir, né, desenvolver ali, não só na teoria, mas também na prática, o que ele pretende. Já vem fazendo isso em alguns jogos, mexendo de algumas formas que o torcedor não entende bem, e eu acho que a sensação inicial é que a coisa ainda está um pouco arrastada, né? Mas a sensação também que a gente tem em relação à diretoria é que o trabalho foi escolhido por questões de filosofia e agora não vai mudar. O problema não é só na lateral direita, né? A gente tem um ataque praticamente zerado aí com a bola rolando,
meias sem a mesma inspiração do ano passado, e sem o Flamengo com aquela posse de bola, aquele jogo automatizado que tinha com Jesus, a defesa acaba sofrendo mais. Eu acho que o Mauro tem analisado aí bem os jogos, visto também justamente essas diferenças. Mauro, você sente que há ainda um pouco de Jorge Jesus nesse Flamengo ou isso já está superado? Eu acho que cada vez menos. Acho que aquele time já acabou, né? Aquele time não existe mais. As pessoas precisam esquecer o time do Jesus. Ou guardá-lo na lembrança, uma boa lembrança do torcedor do Flamengo. Não tem mais aquele time. Inicialmente até parecia viável que o novo treinador mantivesse aquilo que vinha sendo feito, né? Não aquilo da final contra o Fluminense, os jogos finais do estadual, mas antes um pouquinho, né? Até 2020, mas em jogos anteriores, em que o Flamengo se ouve muito bem. O Jesus já vinha até fazendo algumas mudanças na forma de jogar da equipe, inovando em alguns aspectos, planejando uma temporada. Só que a sua saída, ela além de ter brecado essa evolução, esse Flamengo 2.0 que estava sendo desenhado, a comissão técnica foi embora. Houve um período, uma folga de 11 dias, que eu não entendi até hoje por quê. Tanto tempo verdade. De folga, depois desse período que os caras ficaram em casa aí na pandemia, né? Em casa, em tese, não sei se todo mundo ficou em casa também, né? Sabe lá? Mas, enfim, pelo menos em tese, em casa. E o período com o técnico interino ali, o rapaz da base, o Maurício, é diferente, né? A cobrança não vai ser a mesma e tudo mais. A informação que eu tive logo que o Domenech chegou foi de que ele e os seus pares, né, ficaram muito impressionados com o estado físico dos atletas, que não era bom. E automaticamente isso já passou a ser uma preocupação. Fosse o Jesus hoje para treinar o Flamengo daquela maneira, o Flamengo não conseguiria jogar da maneira como ele gostaria, porque não tem hoje condicionamento físico para isso. Ontem o time com meia hora contra o Botafogo já teve uma queda de rendimento. Então você teve uma imposição muito grande, o Botafogo ficou com dificuldade para sair jogando várias vezes. O Flamengo dominou o jogo, criou até situações de gol, uma delas muito clara na bola do Pedro Rocha para o Bruno Henrique. Mas depois o time foi cedendo, e o primeiro tempo terminou com o Botafogo até equilibrando o jogo e teve uma grande chance no contra-ataque que o Luiz Henrique perdeu. Então, assim, eu acho que aquele time acabou e é um novo time que tem que ser montado. A tentativa de fazer com que o time continuasse jogando como nos tempos do Jesus com o Domenech, acho que ela, na prática, não está funcionando pela má fase dos jogadores e também pela necessidade de tempo para que ele possa entender melhor o funcionamento das coisas. Eu acho que ele está lançando jogadores até para vê-los em campo, porque uma coisa é você ver o cara jogando no DVD, no estádio, outra é você treinar o camarada e falar, olha, eu quero que você faça isso. Ontem, por exemplo, quando entrou o Thiago Maia contra o Botafogo, o pessoal achava que o Arão vai liberar mais. Não, o Thiago saiu para o jogo. Então ficou nítido ali que ele pôs o Thiago para fazer uma função do volante por saída, e foi bem. O Pedro Rocha foi muito bem, foi um acerto. Foi muito bem, o Flamengo poderia ter vencido o jogo com jogadas dele. Aí ele seria genial. Ele criou a situação. É verdade. E além da jogada para o Bruno Henrique, teve pelo menos duas chances ali. Uma ele poderia ter chutado, a outra ele demorou a passar a bola. É um jogador que o Jesus não vinha usando. Então, ele tá. E acho que o Gerson e o Arrascaeta ficaram de fora justamente para serem preservados. Não tem outra explicação. Ficaram no banco, mas é para ficar no banco para não entrar. Só numa situação extrema, que na visão dele não aconteceu. Então, assim, não tem jeito. Tem que esperar, tem que ter paciência. Essa histeria maluca de mandar o técnico embora. A pergunta que eu faço para colocar quem no lugar? Né? E outra coisa, se não fosse ele, qual seria o técnico brasileiro que teria condições, assim, para falar com toda certeza, qual técnico brasileiro faria o time continuar jogando como jogava com Jesus? Eu não conheço esse técnico, acho que ele não existe. E de fora, quais eram as opções do mercado num cenário que com a Covid-19 comendo solta no Brasil, até para convencer o cara a vir para o Brasil é mais difícil. Né? Esse era um dos tormentos da vida do Jorge Jesus. Isso pesou na saída do português. Com certeza. Certeza mesmo. O cara tinha que ficar trancado em casa, ele não pode sair, um cara já com mais de 60 anos, aí já é grupo de risco, não podia receber a sua família no Brasil. O cara tem muita grana. E ele sentiu também a Covid-19 de perto, né? Que teve um grande amigo dele que faleceu em Portugal, né? Até o agente dele teve o vírus. Teve, exatamente, isso até atrasou um pouquinho ali aquela discussão da renovação. Então, assim, é tudo muito... E lá em Portugal eles conseguiram lidar com a doença muito bem, né? A gente ficou sabendo já que ele tá outra pessoa lá em Portugal, né? Que ele chegou lá e já mudou porque tá no outro astral. Outro astral, né, mano? Passou a passagem de foi histórica, acabou. Ele iria embora cedo ou tarde. E as pessoas têm que agora seguir em frente. Agora, eu acho que o técnico atual merece uma oportunidade
um cara que trabalha como auxiliar direto do Pep Guardiola por mais de uma década, que dava os treinamentos, que discutia com eles estratégias durante os jogos, era visto na televisão ali ao lado do Pep Guardiola. Eu duvido que esse cara conheça futebol menos do que a maioria dos técnicos no Brasil. Não é possível. Não é possível. Você, para discutir futebol, é só ler um dos livros sobre o Guardiola para ter a noção do nível elevadíssimo de discussão sobre futebol. Então, se ele vai conseguir adaptar, é uma questão de aguardar para ver, mas isso não é instantâneo. E as pessoas estão muito, muito afoitas, muito apressadas, embora, claro, ele tenha responsabilidades e mereça críticas pontuais sobre erros cometidos nesses jogos. Mas é bom lembrar, né? Os jogos do Jesus, recapitulando rapidamente. Os Flamengo iniciais, né? 1-1 em Curitiba, um jogo até com polêmica de arbitragem, o Diego Alves poderia ter levado cartão, né? Aquela bola que ele sai da área, muita discussão. O Flamengo não jogou bem. Flamengo-Goiás 6-1 foi um show, mas o Goiás chegou a empatar o jogo, inclusive. Depois o Flamengo deslanchou. Flamengo e Atlético, eliminação da Copa do Brasil no Maracanã. Terceiro jogo dele teve uma eliminação de Copa do Brasil. Depois Flamengo e Corinthians 1-1, que o Flamengo não estava jogando bem. O Flamengo jogou melhor com o Abel, 1-0 gol do Arão na Copa do Brasil, do que aquele 1-1 gol do Gabigol, empatando em Itaquera já com Jesus. E depois a derrota para o Emelec, que foi um jogo em que o Jesus sofreu muitas críticas pertinentes também, porque pôs o Rafinha na linha de meias e não funcionou nada e tudo mais. Então você vê que o começo do Jesus também foi bem difícil. Depois a coisa se acertou, depois a coisa foi caminhando. Aí o Flamengo teve uma sequência de 10 jogos, empatou um com o Inter e ganhou os 9, foi empatar só contra o São Paulo. Então acho que é preciso ter um pouco de paciência, um pouco de calma, mas entender que aquele time acabou. Não existe mais, agora é outro momento. Será que a gente pode ver um Flamengo passando esse ano para fazer essa transição, para entender todos os processos do novo treinador, e aí aquele Flamengo que ganhou tudo, de repente esse ano passa em branco, você entende que isso é possível? E nas atuações do torcedor vai ver um Vasco eventualmente, né, jogando, não vou dizer melhor, mas ali de forma mais objetiva, mas que o torcedor em algum momento se sinta ali reconhecido, né, pelo estilo de jogo, por dedicação, por tudo. O Flamengo, acho que nesse processo de transição tá diferente até nesse astral mesmo, né, nesse ímpeto de mostrar que quer chegar naquele nível, né? De fato é uma revolução, né? Eu acho que assim, é importante lembrar o seguinte: qual era o grande diferencial do Flamengo do ano passado? Tinha um técnico europeu com uma visão de futebol muito diferente daquela que impera no Brasil. O Flamengo era um time extremamente agressivo, era um time que pressionava para recuperar a bola no momento que perdia e que definia o quanto antes a jogada. Gostava de ter a bola, mas não para ficar trocando passes, para tentar definir rapidamente. Muita gente acha que o Domenech, por ser um cara da escola do Guardiola, vai trocar passes eternamente. Isso é uma grande bobagem, até porque o próprio Guardiola ele já teve diferentes fases. Se você pegar um jogo do Barcelona, um do Bayern e do Manchester City hoje, mudou muito. Mudou barbaridade, quer dizer, porque ele vai se adaptando sempre e vai incorporando ao seu jogo novos elementos à medida que ele vai experimentando novas ligas com perfil muito diferente. A Bundesliga é muito diferente do Campeonato Espanhol e a Premier League também, né? Então você vê, por exemplo, foi o Guardiola que levou o Douglas Costa para o Bayern de Munique. Né? O Douglas Costa é um jogador rápido de drible, mal comparando, é o que o Michael tenta fazer ou faz. O estilo lembra, né? Jogador veloz, velocidade, drible e definição. Aí tem gente que fala, ele não está colocando o Michael. Talvez ele veja o Michael como jogador para outro cenário, e não contra um time fechado, como foi o Grêmio no segundo tempo e para o Botafogo no jogo do domingo. Isso tem muito dos treinadores, né? Os treinadores veem os atletas de forma diferente. De forma diferente. Exato. As contratações acontecem, às vezes, baseadas num técnico que está ali dando uma opinião, mas o outro acha outra coisa. Esse processo leva uma percepção tempo, percepção que o torcedor não tem, né? E o que ele quer fazer não é um trabalho como fazem os técnicos brasileiros. Tá? Você pega, por exemplo, o Vasco é o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. É o que menos finaliza. E ainda assim fez mais gols do que o Flamengo esse ano. Sim, mas vamos lá, em 3, 4 jogos a gente vai chegar a alguma conclusão? Não dá para tirar nenhuma conclusão. Honestamente, alguém acha que o Vasco vai chegar à frente do Flamengo do Brasileiro? Que o Vasco vai disputar título? Com todo respeito, o Vasco não tem hoje o time para isso. Teria que operar um grande milagre. Alguns jogos, 3, 4 jogos, isso não tem nenhum peso, isso não é amostra de nada. E as pessoas precisam entender isso. É só olhar o retrospecto, pega a classificação de todos os brasileiros e olha, 4ª rodada, 5ª rodada, a quantidade de transformações que aconteceram depois. Não quer dizer que o Flamengo vai ganhar, não. Pode o Flamengo não se acertar e fracassar. Mas o Flamengo tem um time, e ele mostrou um futebol no ano passado que
Hoje, se um técnico vai jogar o Flamengo e coloca para jogar fechado no contragolpe, para aproveitar 2 ou 3 chances, por que o Abel não deu certo no Flamengo? E olha que o Abel não tinha antes dele esse retrospecto de Jesus, pelo contrário, Jesus vem depois. O Abel tentou transformar o Flamengo num time reativo, com todos aqueles jogadores. Exatamente. Com o Felipão, com vários camarões, ele vai lá e o Arrascaeta ficava no banco, ele achava que não podia jogar com o Bruno Henrique, e o português encontrou as soluções. O Domenech, à sua maneira, também tem esse desafio, encontrar soluções. O Flamengo não vai jogar fechado. O Flamengo não pode jogar, por exemplo, esse Flamengo hoje, como jogou o Inter no segundo tempo contra o Atlético sábado passado. O Inter fez 1-0 com 7 minutos. Olha que o Cudê é um técnico que não é retranqueiro, não, muito pelo contrário. Mas para garantir o resultado, que era ali um confronto direto com um time que vinha liderando o campeonato até outra rodada, ele recuou o time. O Inter não atacou no segundo tempo. Alguém acha que se o Domenech ou qualquer outro técnico colocar o Flamengo jogando assim, vai ser elogiado? Então, hoje, treinar o Flamengo é mais difícil. As ideias estão mantidas, né, Mauro? Exato. Essa ideia da agressividade, da ofensividade está mantido. Isso. É uma questão de ajuste de peças, de entender o elenco, e eu acho que essa parte física vai pesar nesse começo, mas acho que a estrutura que o clube tem, né, a ideia do projeto que o clube tem para poder pensar em médio prazo, a gente pode falar que será que até o primeiro turno acabar o Flamengo já não passou por essa transição e já não está lá nas cabeças, entendeu? Essa coisa de Z4, ter voltado ao Z4 é uma coisa muito ilusória mesmo. E por isso que essa semana agora é fundamental, né? Sim, é uma semana livre, é uma semana que o técnico vai poder trabalhar bem, né? Os aspectos táticos que ele tem feito só em sala de vídeo, basicamente. E no primeiro momento, esse rodízio também, vale a gente explicar aqui, Mauro, você citou aí a questão do Arrascaeta, o Everton Ribeiro às vezes tem saído, né? A ideia da comissão técnica é que, com o brasileiro, com outras competições que vão vir pela frente, o time rode um pouco mais, porque o time titular treina nos jogos. E o Domenech vê os jogadores ali, basicamente, também nos jogos. Tanto que após as partidas, os reservas vão para o campo treinar, né? É o momento que eles têm para ganhar mais uma sessão de treino. Agora, esse episódio aí dessa semana vai permitir que haja um trabalho melhor, né? Para recuperar jogador, para ter um ganho físico, né? Um pouco maior. Porque, de fato, fisicamente, o rendimento ainda está muito abaixo. Eu acho que tem uma outra questão também que é importante, né? O Felipe Luiz está jogando muito bem, né? E no domingo fez uma atuação muito boa, muito segura. Para mim, ele foi o jogador mais equilibrado e constante do jogo. Talvez ele entenda bem essa transição, né, Mauro? Melhor que os outros, né? Você tocou no ponto. Né? Tem duas questões aí. Uma, com todo respeito aos outros jogadores, uma é capacidade intelectual. Isso. O futebol está muito sofisticado. Técnicos mais do mesmo chegam lá, vamos lá, é isso aí, aquele discurso, nós estamos aqui para defender a nossa honra, nós lutamos muito, esse blá blá blá. O técnico de futebol hoje, ele até vai ter um discurso motivacional, mas dentro dessa conversa vai ter muita informação, vai ter muito conteúdo. O Felipe Luiz está acostumado a isso na Europa e é um cara bem mais inteligente que a média dos atletas. Então a facilidade dele para ele compreender é muito maior. Eu entendo, eu vejo dessa forma. Não acho que possa ser coincidência ele entender quais são os movimentos que têm que ser feitos em campo, qual a sua função, de que maneira deve se comportar. Teve uma hora até que ele reclamou no jogo de domingo contra o Botafogo, que o Léo Pereira deu uma bola atrás dele, falou, não quero na frente, tudo. Ele é quase um pequeno técnico em campo, ele tem uma visão muito bacana pra gente. Então outros podem demorar mais. Por exemplo, o Bruno Henrique é um ótimo jogador, mas vamos ser bem sinceros. É claro que para o Felipe Luiz é mais fácil entender uma orientação um pouco mais complexa do que para o Bruno Henrique. Ainda mais espanhol, né, Mauro? São pessoas diferentes, gente, sabe? Então, assim, não que o Bruno nunca vai entender, mas vai levar mais tempo. E aí, o Bruno Henrique está tão sem confiança que ele foi para a rede social se desculpar porque não deu a bola para o Gabriel no lance contra o Atlético. Porque acha que não tinha nada que dar satisfação para ninguém, mas foi. Quer dizer, porque ele não está se sentindo seguro. E os líderes ali têm feito esse papel de tradutor. O Felipe Luiz falou bem, está sendo o grande líder depois do Rafinha ter saído. O Diego Alves está ajudando bem. Eu acho que primeiro esses atletas com essa maior capacidade, né, vão ter que comprar a ideia e entendê-la para depois tentar passar até para os próprios atletas dentro do campo. E o Bruno Henrique acho que simboliza realmente essa dificuldade de entendimento das ideias do Domi nesse momento. O Gabigol, você vê até que vai na beira do campo, dialoga, fala com ele ali, olha bem na cara dele para tentar entender o que ele está falando, mas ainda não viu isso se traduzir no jogo, assim, principalmente na questão da dupla, né? A dupla funciona muito mal. Giovanni, você tem aí até um pouco de dados aí sobre os dois, depois eu queria trazer uma interatividade aí do torcedor.
porque é o seguinte, a gente pesquisou aqui para trazer pro episódio os números do Gabigol e do Bruno Henrique, e eu fiquei chocado quando eu vi a informação que há 13 jogos que o Gabigol não marca de bola rolando. Os últimos 3 gols dele foram de pênalti. Esses últimos 2 agora contra o Botafogo e contra o Grêmio, e antes disso contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, antes de parar as competições do futebol por causa da pandemia. E o Bruno Henrique também, ele chegou a marcar depois da volta, né, da pandemia, contra o Volta Redonda, mas lá se vão também 8 jogos. O Gabigol teria marcado contra o Botafogo se não fosse a anulação do gol por toque de mão ali, né? Mas, além disso, não faltaram chances, né? Foi uma questão mesmo de finalização que o próprio Domi já falou que precisa melhorar nesse Flamengo, né? Você enxerga dessa maneira, ô Mauro, que o Flamengo tá criando chances e não tá sabendo aproveitar? Ou o problema é outro no ataque? Eu acho que o Flamengo perdeu nessa fase agora. Ele não demonstra aquela mesma impetuosidade para definir as jogadas, né? Demora mais a definir. E acho que a falta de chances mais claras, acho que deriva também dessa má fase dos dois, né? Individualmente não estão bem, quando tem oportunidade não estão finalizando bem. Ontem teve uma hora no domingo que o Gabigol cortou uma bola e chutou em cima da marcação. Por que ele chutou essa bola? É óbvio que não tinha sentido aquilo. Quer dizer, em outro momento ele traria a bola buscando mais espaço para a perna esquerda para soltar um chute ali da entrada da área. Então você percebe precipitação, o Bruno Henrique errando muito, sem conseguir se desenvolver, e eles se combinam muito. Então quando os dois estão mal tecnicamente, consequentemente não criam tantas chances, não aproveitam as oportunidades. Agora, fase todo mundo passa, fase ruim, fase boa, todo atacante vai ter. Talvez o Jesus poderia ser o técnico e os dois poderiam estar mal do mesmo jeito. Poderia estar acontecendo isso também. Então é um período ainda muito curto, eu acho, dessa fase ruim. Porque antes da parada, o Gabigol não estava fazendo gol, mas estava dando muitos passes para gol, fazendo boas jogadas. Bem lembrado. Para o Bruno Henrique. E depois da parada, então são poucos jogos, são 5 jogos. Então é um período muito, muito diminuto para a gente ter tanta convicção das coisas. Eu acho que realmente é preciso esperar um pouco mais, até para que o jogador possa recuperar a sua melhor fase. E muita gente fica falando, tira o Gabigol, tira o Bruno Henrique. Eu não sei se a solução é ficar trocando jogadores a todo tempo. Não sei se isso vai resolver. Isso é muito aleatório, gente, sabe? Troca para ver se dá certo. Isso aí. Sabe quem está fazendo isso? É o Palmeiras. O Palmeiras vive fazendo isso. Tira um meia, bota outro meia. Tira o outro, bota o outro. Tira um atacante de lado, bota outro atacante de lado. E fica assim, se o cara acertar, ele continua. Se não acertar... E eu acho que esse é um trabalho sem convicção. Você fica ter a confiança do elenco, né, Mauro? Também, isso, né? O tempo todo o jogador está sob pressão. Se eu não for bem, eu saio. Eu tenho que dar certo hoje. Não, você tem que acreditar que aquilo pode funcionar, pelo menos até um certo ponto. É isso. E, Mauro, eu acho que a torcida, ela concorda com tudo que você trouxe aí, né? Entendendo que é um momento de transição, óbvio que nem todo mundo tem tanta paciência, mas entendendo que é um momento de transição e que vivemos uma situação muito, muito diferente de tudo que a gente já tinha visto. Eu vou trazer mais uma participação aqui no nosso 30 Minutos de Flamengo, que é o quadro de Carlos Eduardo Mansur, o repórter e colunista do jornal O Globo, com sua participação falando sobre esse tema no quadro Fala Mansa. Alô, Giovanni, Diogo, um abraço pro Mauro. E o Domenech Torrent, técnico do Flamengo, viveu uma espécie de marco zero, digamos assim, na implantação do seu modelo de jogo do Flamengo diante do Botafogo. Foi o jogo em que ele mais se aprofundou na tentativa de implantar conceitos de jogo de posição, que é a escola em que ele se formou treinador. E é óbvio, é claro, natural, o time teve as dificuldades esperadas, principalmente com a pressão após perder a bola, acabou concedendo contra-ataques ao Botafogo, e também na hora de se aproximar, de pisar na área, né? O Flamengo estava acostumado a chegar na área com muita gente, e agora uma nova dinâmica, uma nova movimentação, o time sentiu isso, perdeu um pouco de agressividade, embora tenha tido a posse de bola. A expectativa agora se volta para essa semana livre de treino até o jogo com o Santos. É importante gerenciar a expectativa nessas horas, porque no Brasil se treina tão pouco e joga-se tanto que parece que uma semana de treinamento equivale a uma pré-temporada, como se fosse brotar um time novo. E esses processos, em geral, exigem muito mais tempo.
o fundamental desses dias vai ser a chance que o novo treinador vai ter de mergulhar fundo nas características dos jogadores, ter um convívio diário de campo de treino, tentar corrigir e tentar observar características, especialmente para tentar o encaixe de jogadores que surpreendentemente não jogaram contra o Botafogo, como Gerson e Arrascaeta, que tecnicamente são acima da média nesse elenco. E observar também a ascensão de outros jogadores. Por exemplo, o Thiago Maia entrou no clássico com o Botafogo e mexeu com a dinâmica do Flamengo. O time melhorou, o time teve um crescimento de produção. Se as lesões permitirem, provavelmente no próximo domingo a gente veja um time mais próximo do ideal que o Domenech tem na sua cabeça. Vale a pena observar. Um abraço e até a próxima. Pois bem, valeu Mansur por mais uma participação no nosso podcast. E agora nos nossos acréscimos, afinal já estamos aqui nos minutos finais da nossa meia hora de Flamengo, dos nossos 30 minutos de Flamengo. Diogo, você trouxe mais uma participação da galera aí que usou a nossa hashtag no Twitter, nas redes sociais, e falando sobre um assunto que a gente já comentou aqui hoje, quais peças que o Flamengo pode trazer, que o Domenech pode trazer para o time, não só para o time titular, né, mas nesse rodízio tão intenso que a gente vai ter nessa temporada, que vai se estender até 2021. O pessoal participou através do seu Twitter, mas também usando a hashtag 30 Minutos Flamengo. Quais foram as principais peças que a torcida do Mengão quer ver dentro de campo e, se tudo correr conforme esperado, fazendo os gols e trazendo resultados para o Flamengo? Então, na verdade, o torcedor ele tem pedido aí jogo a jogo, né? Dependendo de quem vai mal, de quem vai mais ou menos. Mas eu fiz uma pergunta se tivesse que escolher um atleta para ter uma chance e de alguma forma virar titular. Porque o Flamengo tem um 11 ideal aí desde o ano passado e até agora as mudanças estão acontecendo, mas ainda não há indício que o Domi vai pegar um jogador, tirar e botar outro e falar, não, comigo vai jogar esse, né? E aí a pergunta que eu fiz pro torcedor foi essa: quem seria esse atleta? Se tivesse que escolher um, eu coloquei na enquete que, né, cabem 4 opções: o Pedro Rocha, o Thiago Maia e o Tuller. E o Thiago Maia teve 65% dos votos. Então mostra que se há um jogador desse 11 ideal hoje do Flamengo que a torcida abriria a mão para ver um outro atleta reserva atuar, esse seria o William Arão. Então aí a gente tem a dificuldade na lateral direita, né, que depois do Rafinha o Isla chegou aí, foi apresentado e ainda tem passar por algumas etapas para voltar a atuar, lembrando que ele não joga desde março, né? Então se quem vinha jogando já está tendo questão física, vamos ver se ele vai conseguir correr com esse aspecto para poder estrear logo, mas a ideia é que ele jogue já agora nas próximas rodadas do Brasileiro. Agora o Thiago Maia finalmente entrou aí, né, contra o Botafogo, fez uma boa partida e não sei, eu acho que a posição está em aberto nesse momento. Dá para dizer que o Pedro Rocha pode desbancar o Bruno Henrique? Acho difícil, mas aí eu vou finalizar aí o que o Mauro acha, pra gente ver se a gente pode ter de repente o Flamengo de 2020 com o Domi com 11 diferente, Mauro. Eu acho que é possível, provável até. No caso do Pedro Rocha, acho que ele vai se firmando como uma opção, né? Deverá, se ele repetir nas próximas oportunidades o que ele apresentou no primeiro tempo contra o Botafogo. Eu acho que o Thiago Maia, que para mim é até um cara subaproveitado, podia ter entrado mais vezes, né? Aproveitou muito bem, mas jogando um pouco mais à frente, saindo mais para o jogo, e para ele disputar a posição com o Arão, ele vai ter que fazer, ele vai ter que convencer ou causar uma boa impressão jogando mais atrás, fazendo a saída de bola, voltando no meio dos zagueiros. É um outro papel, né? Que ele vai ter que desempenhar, que ele sabe fazer, eu acho que ele consegue fazer, mas então ele e o Arão de repente agora podem ter uma briga mais aberta pela posição. O Arão também não deu muita chance para ele, porque o Arão vinha jogando muito bem, e naturalmente o camarada que chega tem que esperar uma oportunidade. Ele ontem aproveitou bem num outro papel, junto com o Arão. Não sei como ele vai sair jogando na função de primeiro volante, um homem estratégico ali, que é o cara que participa da saída de bola, é o cara que tem que se apresentar para o jogo ali muitas vezes. E é uma coisa que o Gerson faz muito bem, né? E você, torcedor, como é que vê esse início do Domenech no comando do Flamengo, e como é que vê o futuro do Mengão, não só no Brasileirão, mas também na Libertadores, também na Copa do Brasil? Participe deixando o seu comentário, a sua participação com a hashtag 30 Minutos Flamengo no Twitter, no YouTube, nas redes sociais.
que a gente vai trazer o seu comentário também nos nossos próximos episódios. Meus amigos, por hoje é só, já estouramos aí os 30 minutos de Flamengo dessa semana, com direito a alguns acréscimos, né? E eu gostaria de agradecer muito aqui a participação do Mauro César Pereira, ajudou a gente a entender um pouco desse início do Dome no Flamengo, ajudou a trazer também essa visão comparativa com o futebol internacional, de onde o Flamengo vem trazendo todas as ideias, desde a participação do Jesus, implementando aqui no futebol brasileiro, e a gente já viu que o resultado chega conforme chegou ano passado para o Flamengo, e a torcida espera certamente que continue chegando agora sob o comando do novo treinador. Mauro, então, mais uma vez agradecer a sua presença e já deixar portas abertas aí para outras participações no nosso podcast 30 Minutos Flamengo. Valeu, Giovanni, valeu, Diogo, obrigado aí pelo convite, espero que a gente tenha ajudado aí a tentar tirar algumas dúvidas da galera que acompanha, né? Que eu acho que essa é uma das nossas funções da imprensa, né? Tentar traduzir algumas coisas, decifrar algumas questões que o torcedor que não passa o dia inteiro pensando em futebol como nós, que trabalhamos com isso, não tem a obrigação também de ficar se aprofundando tanto, mas eu acho que o torcedor tem a obrigação de tentar entender melhor, conhecer melhor. Hoje a informação está muito disponível, então não tem mais desculpa para o torcedor não tentar ser inteligente e compreender como as coisas vão acontecendo e o que pode sair daqui ou dali. E no caso específico do Flamengo, que é a pauta aqui desse podcast, eu acho que tem muita coisa para fazer, muita coisa para mudar, é preciso que as pessoas tenham realmente um pouco mais de calma. Tem gente que tem dito, não, você está passando pano. Passando pano? Não estou passando pano nenhum. Mas não vou aqui ficar só na tua casa aí, né? Agora, se chegar no 15º jogo e tá mal, é claro que eu vou falar outra coisa. 15 jogos, tá piorando, é evidente. Agora, estamos falando do presente. E eu concordo, para finalizar, concordo com o que o Domenech disse depois do jogo. Os 30 minutos iniciais contra o Botafogo, para mim, foram, de fato, os melhores desde que ele chegou. Mas o time não conseguiu fazer os gols. Se eu tivesse feito um gol ou dois, talvez tivesse vencido o jogo, estaria todo mundo apaixonado aí, cantando o Domenech, aquela coisa toda. Então, vamos ter calma e ver o que vai acontecer. Lá na frente, se estiver ruim, a gente desce a marreta, porque aí não tem jeito também, né? Isso aí. Diogo, então para a torcida a semana vai ser mais calma porque o Flamengo não tem jogo, mas para você na apuração das principais notícias do Mengão vai ter bastante coisa a fazer durante a semana, né? É isso, me despeço aí de você, agradeço muito ao Mauro pela participação e como ele falou, né, a gente tenta trazer nesse espaço e também nas matérias e nas análises que a gente publica, informação para o torcedor ficar sabendo como que está sendo esse processo de transição, que a coisa ainda não está exatamente como esperado, mas há uma boa vontade de treinador, jogadores e diretoria para seguir nesse caminho por enquanto, e não tem terra arrasada de fato, né? Então o torcedor agora volta um pouco para aquele passado, né, onde o Flamengo trocava treinador por qualquer motivo e tudo. Hoje em dia a coisa não está muito assim, como o Mauro bem disse, não tem muita opção, então tem que acreditar no projeto, acreditar no bom elenco que o Flamengo tem, e a gente ainda está aí realmente na quinta partida do Dome, muita coisa pela frente, e como Jesus gostava de dizer, né, não é como começa, é como termina. Então acho que mais uma vez a gente traz aí no podcast um panorama geral da situação do Flamengo com bastante informação para o torcedor se tranquilizar, mas também quando a coisa desandar a gente vai trazer aqui, e o Mauro tem certeza que vai trazer lá nos espaços dele, e vamos agradecer para que ele volte a fazer essa tabelinha com a gente aqui, gente. Obrigado. Então não é como começa, é como termina, e infelizmente agora termina o nosso episódio dos 30 Minutos Flamengo. Eu, Giovanni Sanfilippo, também agradeço a você que nos ouviu neste episódio, e só adicionando a coordenação do podcast 30 Minutos Flamengo é de Thales Machado e Roberto Maltic, a produção do episódio João Pedro Fonseca e a edição é de Matheus Correia. Até a semana que vem e saudações rubro-negras a todos. Tchau, tchau. 30 Minutos de Flamengo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro.